realidade se perdeu nas memórias daquela jovem moura. Das lembranças que tinha, nada ficou. Das recordações doloridas, apenas uma sobreviveu, a do pai, lançando-lhe o encantamento antes de partir daquelas terras retomadas pelos portugueses, e ela ali permanecendo, transformada em cobra, como guardiã de um vasto tesouro que ele havia acumulado e não tinha como carregar, esperando ansiosamente o dia em que ele retornaria para buscar o tesouro e libertá-la. Mas ele nunca mais voltou, e a moura, prisioneira de tão triste encantamento, viveu anos, décadas, mais de um século sem envelhecer, apenas se esquecendo de quem era. A sua vida se limitava a vigiar o tesouro numa caverna escura e úmida, inacessível aos olhos humanos. Mas havia um único dia em que ela podia recuperar a forma humana e sair para se banhar numa fonte que ficava ao lado da caverna. Era na aurora do dia de São João. Era uma oportunidade única para quem tivesse a sorte de apanhá-la na sua forma humana, porque ela teria que realizar um desejo. Perto da fonte viviam 3 irmãos pastores. Eles viviam uma vida de muito trabalho e pouco dinheiro, mas quis o destino que aquela moura mudasse o presente e o futuro daqueles rapazes. E é essa história que eu vou contar. Na madrugada do dia de São João, o irmão mais velho acordou agoniado, aflito e resolveu dar uma volta na floresta. E foi então que ele viu, sentada na beira da fonte, a moura encantada, penteando seus longos cabelos com um pente de ouro. Ele sabia que estava diante de uma criatura encantada, então ele não teve medo. Apressou o passo, chegou na frente dela e disse: "Tira-me desta vida miserável que eu levo." A moura interrompeu o penteado e olhou bem fundo nos olhos dele. Viu apenas ambição naqueles olhos azuis. Então ela disse: "Poder, riqueza, felicidade, o que queres para ti?" "Riqueza? Eu quero ser rico, muito rico." Então ela enfiou a mão no seu bolso e pegou uma chave de ouro, bateu com ela 3 vezes na rocha e naquela hora a caverna se revelou para ele. "Vá, pastor, entre e recolha todo o ouro que conseguires carregar." O rapaz entrou correndo e lá dentro ele ficou deslumbrado naquela caverna dourada, com ouro, joias, pedras preciosas por toda parte. Ele começou a encher os bolsos de moedas, cobrir o pescoço com correntes, cordões de ouro, encher os dedos de anéis, os braços de quantos braceletes e pulseiras cabiam. E quando ele já estava coberto de ouro que mal podia andar, ele saiu. Ele nem reparou na tristeza da moura, que logo voltaria a ser cobra. Ele não se importava com ela, aliás, ele não se importava com mais ninguém. Pegou o caminho contrário da sua casa, foi embora para a cidade, disposto a viver com uma vida de riqueza e de luxo. Enquanto isso, lá na sua casa, os irmãos acordavam e o procuravam por toda parte. Passaram um dia procurando, perguntando para os vizinhos. Ninguém tinha visto, ninguém sabia dele. Eles ficaram preocupados, tristes e foram tocando a vida como podiam. Um ano se passou e novamente na madrugada do dia de São João foi a vez do irmão do meio acordar aflito, agoniado e sem sono e resolver sair para dar uma volta na floresta. Mas o caçula, com medo que o irmão do meio tivesse o mesmo destino que o irmão mais velho, saiu de fininho, escondido atrás dele. O irmão do meio caminhou pela floresta até que ele encontrou, sentada na beira da fonte, a moura encantada penteando seus longos cabelos com pentes de ouro. Ele foi na direção dela, pedindo: "Por favor, me realize um desejo." A moura terminou de pentear os cabelos e olhou bem fundo nos olhos dele. Viu apenas ganância naqueles olhos verdes. Então ela disse: "Dinheiro, riqueza, poder, felicidade, o que queres para ti?" Eu quero poder, eu quero ser muito poderoso." Então a moura bateu com a chave de ouro 3 vezes na rocha
e surgiu do meio da fonte um cetro de ouro. Ela entregou ao pastor e disse: vá, pastor, ande pelo mundo. Enquanto encontrar um reino que seja do seu gosto, bata esse cetro 3 vezes no chão e o reino, os soldados, tudo aquilo será seu. O rapaz, com o coração cheio de ambição, a cabeça cheia de sonhos, saiu em direção a novas terras sem nem olhar para trás. Enquanto isso, o caçula assistia a tudo escondido no meio das árvores e ele pensou que os irmãos tinham feito as suas escolhas e que também chegaria o dia dele, a vez dele, no próximo ano de São João. E o que ele escolheria? Riqueza? Poder? Ele não sabia direito, mas ele tinha um ano inteiro para pensar e ele se prepararia melhor que seus irmãos. Quando chegasse a vez dele, ele levaria sacolas, sacos para carregar quanto tesouro ele conseguisse. E então, com a cabeça cheia de planos, ele já ia dando as costas quando a curiosidade o deteve mais um pouco. Ele ficou ali para ver o que aconteceria com a Moura. E foi então que ele assistiu à terrível cena da metamorfose. A Moura dando um grito que lhe fez percorrer um calafrio na espinha. Depois, o corpo todo se retorcendo, se encolhendo e ela se transformando com roupa e tudo numa serpente. Depois, a serpente rastejando até a caverna, que se tornava invisível por mais um ano. O rapaz ficou mudo, com o corpo todo arrepiado, gelado. Ele foi para casa impactado. E daquele dia em diante, a cena da Moura se transformando não saía da sua cabeça. Nos dias que se seguiram, ele foi conversando com as pessoas mais velhas, ouvindo as histórias de mouros encantados, de mouras. E então, aquela Moura foi ocupando cada vez mais os seus pensamentos e depois o seu coração. Até que um ano se passou e na véspera do dia de São João, ele nem dormiu. Ele foi direto para a fonte e ficou ali sentado e esperando. Quando a madrugada chegou e a Moura se desencantou diante dele, ela levou um susto. Dinheiro, poder, riqueza, o que você quer? E então ele olhou bem nos olhos dela e disse: quero que você seja feliz. A Moura se assustou. Como assim? Serás feliz se fores livres, não é? O rapaz nem se lembrava de quanto a Moura era bonita. A Moura, sem entender o que se passava, colocou a mão no bolso para pegar a chave de ouro e ficou perplexa ao ver que ela se desmanchava na sua mão. Os seus olhos começaram a marejar e as lágrimas a correr pelo rosto, quando ela começou a se lembrar de todas as suas lembranças. Primeiro, as memórias das coisas de que gostava, depois todas as outras seguindo o rastro. Aquela aura de criatura sobrenatural foi lhe deixando, e quando a sua humanidade toda tinha voltado, ela ficou preocupada. Mas e agora? O que vou fazer? Para onde vou? O rapaz, que assistia a tudo desejando que ela se apaixonasse por ele, lhe estendeu a mão e disse: venha, ao mundo inteiro à sua espera, e eu vou lhe mostrar.